A perseverança é difícil. Talvez essa seja uma das palavras mais difíceis de ouvir quando o coração já está cansado. Existem fases da vida em que tudo parece pesado demais. O silêncio de Deus parece longo demais. As respostas parecem distantes demais. E talvez hoje você esteja exatamente nessa estação. Uma temporada de resistência, espera e lágrimas silenciosas. Mas Deus trouxe você aqui hoje porque Ele quer falar ao seu coração. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 12, declara: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso significa que existe uma recompensa preparada para aqueles que permanecem firmes. Existe algo que Deus está construindo através da sua perseverança. Talvez você tenha pensado que já suportou demais. Talvez você tenha chorado em silêncio perguntando ao Senhor até quando precisará continuar lutando. Mas hoje Deus quer lembrar você de que Ele não abandona aqueles que perseveram. O Senhor vê cada lágrima escondida, cada batalha travada em silêncio, cada oração feita em meio ao desânimo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Existe uma promessa esperando do outro lado da sua perseverança. O sofrimento não é o capítulo final da sua história. Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. 1h36, 2h05. Muitas vezes queremos que Deus mude imediatamente as circunstâncias ao nosso redor. Queremos respostas rápidas, portas abertas e alívio instantâneo. Mas existem temporadas em que o Senhor trabalha primeiro dentro de nós antes de mudar aquilo que está ao nosso redor. Há processos que não servem apenas para nos levar a um destino, mas para transformar o nosso coração durante a caminhada. 2h06, 2h32. Foi exatamente assim com o povo de Israel. Depois de serem libertos do Egito, eles atravessaram o deserto durante 40 anos antes de chegarem à terra prometida. 40 anos parecem muito tempo. O deserto foi cansativo. Houve fome, sede, medo e momentos de desânimo. Muitas vezes eles reclamaram, questionaram e perderam a confiança. Ainda assim, Deus nunca os abandonou. Durante o dia, o Senhor os guiava por meio de uma nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Isso nos mostra que mesmo quando o povo não conseguia enxergar claramente o futuro, Deus continuava presente. Talvez hoje você também não consiga entender completamente o que está acontecendo na sua vida. Mas o Senhor continua guiando seus passos mesmo em meio ao deserto. O deserto tinha um propósito. Deus estava ensinando obediência, dependência e confiança. O Senhor precisava arrancar do coração daquele povo tudo aquilo que ainda vinha do Egito: a incredulidade, a murmuração, a rebeldia e o medo. E muitas vezes Deus também usa as nossas temporadas difíceis para tratar áreas do nosso coração que jamais seriam transformadas em tempos fáceis. José também precisou perseverar. A Bíblia conta em Gênesis que ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e levado para uma terra distante. Imagine a dor daquele jovem. Imagine o sentimento de abandono e injustiça. Mesmo assim, Deus não havia desistido de José. Depois disso, José ainda foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Humanamente falando, qualquer pessoa teria motivos suficientes para desistir. Mas existe uma frase poderosa em Gênesis capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Essa verdade muda tudo. José não estava sozinho na prisão. Deus estava ali. Talvez hoje você também se sinta preso em uma situação que não entende. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de lutar ou cansado de sofrer em silêncio. Mas assim como Deus esteve com José, Ele também está com você agora. O Senhor não se afastou da sua vida. Ele continua sustentando você mesmo nos dias mais difíceis. E quando olhamos para Jesus Cristo, encontramos o maior exemplo de perseverança. O Senhor suportou a cruz, suportou a dor, a humilhação, a rejeição e o sofrimento para nos salvar. Ele carregou pecados que não eram dele para que nós pudéssemos receber vida eterna. Jesus perseverou porque sabia que depois da dor viria a vitória. 5h19, 5h45. Existe algo em comum em todas essas histórias: perseverança.
Israel perseverou no deserto. José perseverou na prisão. Jesus perseverou até a cruz. E em todos os casos, Deus trouxe recompensa, cumprimento e vitória no tempo certo. Talvez o processo esteja sendo lento. Talvez esteja doendo mais do que você imaginava. Mas Deus ainda está escrevendo sua história. Às vezes, o caminho que Deus nos conduz parece cheio de dores, perdas e perguntas sem respostas. Existem situações injustas que não entendemos. Existem batalhas que parecem durar tempo demais. Porém, mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar no caráter de Deus. O Senhor nunca perde o controle da nossa vida. Hoje Deus quer lembrar você de que a perseverança não será em vão. Existe crescimento acontecendo dentro de você. Existe maturidade espiritual sendo formada. Existe algo que o Senhor está preparando através dessa estação difícil. E quando esse processo terminar, você perceberá que Deus esteve presente em cada detalhe. Talvez você esteja cansado hoje. Talvez sua força esteja quase acabando. Mas o Senhor quer renovar você nesta oração. Ele quer sustentar seu coração, fortalecer sua fé e trazer esperança novamente. Porque aqueles que permanecem firmes no Senhor jamais serão abandonados. Uma das maiores dificuldades das temporadas de perseverança é que muitas vezes elas parecem não ter fim. Os dias passam lentamente, as respostas parecem demoradas, e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo as orações feitas em lágrimas. Talvez existam momentos em que você até continue orando, mas sem forças, apenas tentando sobreviver espiritualmente. Mas hoje o Senhor quer lembrar você de algo importante. Enquanto você persevera, Ele continua sustentando sua vida. Deus nunca pede que seus filhos atravessem batalhas sozinhos. Quando o Senhor permite um processo, Ele também libera graça, força e sustento para suportar cada etapa da caminhada. Muitas vezes pensamos apenas na recompensa que virá depois da perseverança. Pensamos no milagre, na resposta e na promessa cumprida. Mas precisamos também aprender a perceber como Deus nos sustenta durante o processo. Porque se o Senhor não estivesse conosco, já teríamos desistido há muito tempo. Talvez você tenha passado por dias tão difíceis que nem consegue explicar como ainda continua de pé. Houve noites em que o medo tentou dominar sua mente. Houve dias em que a tristeza parecia sufocar sua alma. Houve momentos em que você pensou que não suportaria continuar. E ainda assim, Deus sustentou você até aqui. A Bíblia declara no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Essa promessa continua viva hoje. O Senhor conhece exatamente o limite das suas forças. Ele sabe quando o coração está cansado, quando a mente está sobrecarregada e quando a alma está ferida. Por isso, não tenha vergonha de dizer a Deus que você está cansado. Não tenha medo de abrir seu coração diante do Senhor. Deus não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, é justamente nesses momentos de fraqueza que o poder dele se manifesta de forma ainda maior. Muitas vezes queremos parecer fortes diante das pessoas. Tentamos esconder as dores, disfarçar o cansaço e fingir que está tudo bem. Mas Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece as lágrimas que você derramou sozinho. Conhece os pensamentos que passaram pela sua mente. Conhece as lutas silenciosas que ninguém percebe. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua amando você. Continua sustentando você. Continua cuidando dos detalhes da sua vida. Talvez você não consiga enxergar agora, mas existem batalhas que Deus já impediu antes mesmo que chegassem até você. Existem livramentos que você nem percebeu. 10h23, 10h48. O inimigo quer usar o processo para roubar sua esperança. Ele quer fazer você acreditar que nada vai mudar, que Deus esqueceu você ou que suas orações não estão sendo ouvidas. Mas isso é mentira. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes, enquanto parece silêncio, o Senhor está trabalhando profundamente em áreas que ainda não conseguimos enxergar. O povo de Israel precisou aprender isso no deserto. Deus não apenas os levou para fora do Egito. O Senhor precisava também arrancar o Egito de dentro deles. Havia incredulidade, murmuração e desobediência no coração daquele povo. E o deserto se tornou um lugar de transformação espiritual. Da mesma forma, existem coisas que Deus está tratando dentro de nós durante as temporadas difíceis.
Às vezes o Senhor está fortalecendo nossa fé. Outras vezes está ensinando dependência. Em alguns momentos, Deus está nos ensinando a obedecer mesmo sem entender. E embora isso doa, existe um propósito santo por trás do processo. Talvez hoje você esteja lutando contra pensamentos de desânimo. Talvez você esteja cansado de esperar por uma mudança. Mas o Senhor quer renovar sua esperança. A estação difícil não durará para sempre. O processo não será eterno. Existe um tempo determinado por Deus para cada batalha terminar. E enquanto esse tempo não chega, Deus continuará segurando sua mão. O Senhor continuará fortalecendo você nos dias difíceis. Continuará enviando consolo quando as lágrimas vierem. Continuará renovando suas forças quando tudo parecer pesado demais. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Talvez as pessoas não entendam completamente sua dor. Talvez ninguém consiga enxergar a intensidade da sua luta. Mas Deus entende. E Ele está perto de você agora mesmo. O Senhor não desperdiça nenhuma lágrima derramada em sua presença. Cada oração feita em meio ao sofrimento é ouvida no céu. Cada momento de perseverança está sendo visto por Deus. Mesmo quando ninguém reconhece sua luta, o Senhor reconhece sua fidelidade. Por isso, não desista agora. Não abandone sua fé por causa da demora. Não permita que a dor faça você esquecer das promessas de Deus. O mesmo Deus que sustentou José na prisão, sustentou Israel no deserto e fortaleceu Jesus até a cruz também sustentará você. Talvez você ainda chore. Talvez existam dias difíceis pela frente. Mas Deus continuará presente em cada etapa da caminhada. E quando tudo isso passar, você perceberá que a mão do Senhor esteve segurando você o tempo inteiro. A perseverança não é sinal de abandono. Muitas vezes, é sinal de que Deus está preparando algo maior do que você consegue imaginar agora. Então, continue confiando. Continue orando. Continue permanecendo firme. Porque o Senhor ainda está escrevendo sua história. E mesmo nessa temporada difícil, Deus quer renovar suas forças, restaurar sua alegria e lembrar você de que a vitória chegará no tempo certo. O Senhor permanece fiel. E aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados. Se esta oração falou com seu coração, escreva seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força para continuar perseverando e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais orações todos os dias. Deus abençoe sua vida.